Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. Na verdade, a entrevista coletiva de hoje poderia até ter outro nome, esse programa, viu? É Desvendando Parte do Mistério, porque sempre a China vai ser um grande mistério para nós, para o mundo todo, né? E para podermos desvendar um pouquinho do aspecto comercial Brasil-China, é que nós convidamos hoje o cônsul adjunto do Brasil na China, o senhor André Saboia Martins. Senhor André, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Zé? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Vamos desvendar um mistério, né, Zé de Lima? Boa noite. Começar a tentar, né, Zé? Boa noite. Boa noite, cônsul adjunto. Bom, primeira pergunta. A China, ela só vende ou o Brasil tem alguma chance de colocar alguma coisa lá dentro também, além de commodities? Isso daí não conta. Bom, o Brasil vende bastante, inclusive o nosso saldo comercial é superavitário em favor do Brasil. Certo. Então nós temos que reconhecer... Mas são os commodities. Sim, 82% da nossa exportação para a China é de commodities, está concentrada em minério de ferro, soja e petróleo. Mas há um grande esforço por parte do Brasil de abrir novos mercados na China. Então, nós, no Serviço Exterior Brasileiro, instalado na China, passamos, juntamente com a Apex, que é a Agência de Promoção das Exportações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a elaborar estudos de forma a identificar quais seriam os segmentos no mercado chinês em que os produtos brasileiros teriam mais chance de conquistar mercado. Manufaturado aí nesse caso. Produtos, nós temos dois objetivos com isso. Diversificar a nossa pauta exportadora e exportar produtos com maior valor agregado. Tá. Então vamos a alguns exemplos. Sabe por quê? Ele falou que o senhor falou 82%. 82%. Né? Então 18% para um volume, como exportamos para a China, é bastante coisa. É muito. E aí desperta a nossa curiosidade de saber o que compõe esses 18% de exportação nossa. Pois é, nesses estudos nós identificamos segmentos como alimentos processados. Então, identificamos os cortes que os chineses mais apreciam de carne bovina, de aves e suína, para elaborarmos uma série de produtos a serem exportados para a China. Algumas grandes empresas exportadoras de carne, produtoras exportadoras de carne, já estão na China. É um mercado que nós conseguimos abrir de 2009 para cá. Então, temos mais de 35 frigoríficos de aves certificados para exportar para a China. Temos cerca de 12 frigoríficos de carne bovina, também exportando para a China. Suína são poucos, porque a carne suína, a China é a maior produtora mundial de carne suína e ainda é uma produção familiar de pequenos produtores, o que tem um peso social muito importante. Então, a China tem mais restrição quanto a isso, embora no ano passado, como a carne suína teve uma elevação de 50% no preço de prateleira, o Brasil conseguiu abrir o mercado de carne suína, certificando alguns frigoríficos que exportaram para a China para controlar, com a função de controlar preço, e que seguem com algumas operações. Bom, além das carnes, os alimentos processados, né, já com algum valor agregado, porque a ideia é que esses produtos sejam processados, empacotados aqui e exportados congelados. Tá. Não vai a peça inteira para ser beneficiada lá. É tudo feito no Brasil, gerando emprego no Brasil, gerando renda no Brasil. Existe também o setor de calçados, moda e design. Pois é, o exemplo da indústria moda e design. Moda e design foi identificado como um setor bastante promissor para o Brasil na China. A China tem um mercado, tem um mercado de alto luxo que vem crescendo com grande rapidez. E a gente está falando do mercado chinês, então todas as proporções, os números no mercado chinês são gigantescos. Enquanto que o Brasil fica pensando, não, vou exportar sapatos para a China, não adianta tentar concorrer com sapatos de baixa qualidade, né? Populares. Então, a Bicalçados empreendeu uma iniciativa muito interessante, vem desenvolvendo isso na China, de promover produtos de alta qualidade, com materiais de primeiríssima linha. Quem concorre com design, com o sapato brasileiro na China? Para concorrer com o italiano.
para concorrer Gente, com o sapato italiano italiano. é Eu estou o falando de sapato pares de mais sapato mais. de R$ 300, Tá. o equivalente a R$ 300. Então, essa é a média do sapato brasileiro que tem sido vendido na China hoje. E o produto importado dentro da China, assim, o sapato você deu a faixa de preço, mas falando de outros produtos, eu imagino que não tenha tantos. Mas ele é muito caro lá na China? Eles protegem muito o mercado? Eu deles? diria que o produto de luxo importado para a China, ele é um produto que você vai encontrar a preços internacionais. Tá. Né? Então, a pessoa traz, vê aí, eu queria comprar faz uma visita à China, você queria comprar um iPad ali na China. O iPad na China vai custar talvez custa um pouco aqui. mais caro do que custa nos Estados Unidos. Eu não digo que custa aqui, porque a carga tributária na China é muito inferior à nossa. Então, se alguém me perguntasse, eu estou indo para a China, quero comprar um iPad lá. Eu digo, olha, se você for aos Estados Unidos, compre os Estados Unidos porque é mais barato. Tá. Embora seja produzido na China, muitas vezes. Né? Tá. Muitas vezes partes são produzidas lá. Quase né? sempre. Mas você está falando de uma marca internacional, de um produto de uma marca internacional. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Assim, a gente fala que a carga tributária na China é bem menor do que a nossa. Como que o governo dá conta de prover o serviço que ele tem de prover para a população chinesa? Muito interessante a sua pergunta, porque eu tive fiz esse mesmo questionamento logo que cheguei. Eu estou na China já há 3 anos, inicialmente na Embaixada do Brasil em Pequim, e depois achei extremamente interessante o trabalho de promoção comercial, de serviços, de atração de investimentos para o nosso país. Resolvi continuar na China, pelo menos mais 4 anos, fui para o Consulado Geral do Brasil em Xangai. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, com a carga tributária tão baixa, e não é só que é baixa, com o sistema de controle de arrecadação de impostos um tanto frouxo. Como é que o Estado chinês consegue prover a sociedade com uma infraestrutura tão extraordinária, com serviços educacionais de razoável qualidade, eu diria de boa qualidade, né? Com serviços de saúde, diria um tanto precários, ainda mais aceitáveis. Né? Como é que o Estado consegue ser tão forte? Mas aí me veio a resposta, eu comecei a falar com colegas, falar com interlocutores chineses e eu descobri que o Estado chinês, ele é sócio dos maiores empreendimentos comerciais do país. Então você tem a Sinopec, ela é uma empresa do Estado. Várias das empresas, inclusive quem vem investir no Brasil, tem o Estado chinês como sócio, porque lá o público e o privado é um tanto confuso. O Estado, ele é indutor da economia, então ele segue, como foi no passado no Brasil, com algumas experiências. O Estado segue sendo o indutor da economia, sendo sócio de bancos, sócio de grandes empresas de produção de máquinas e equipamentos, de construção, petróleo, tudo isso. É verdade que quando uma empresa, vamos dizer brasileira, ou qualquer uma do mundo, quer se instalar na China, ela tem que botar um chinês como sócio? No caso, o Estado ou qualquer outro que seja apadrinhado do Estado? Na verdade, isso não é uma exigência, na verdade. A Marco Polo, brasileira, está lá no sudeste da China, produzindo carrocerias de ônibus e caminhões com muito sucesso, sem sócio chinês. Agora, já a Embraco, que é uma produtora, ela fabrica compressores para equipamentos de ar refrigerado, ar-condicionado, geladeiras. Ela é sócia da Prefeitura de Pequim, numa fábrica em Pequim. Mas por que a Prefeitura de Pequim? Pois é, porque lá o Estado tem em todos os níveis, esse braço empresário. Eu acho também, isso engraçado, porque aqui no Brasil, o que a gente pode ver são esses fundos de pensão. Esse papel que o Estado faz lá na China, os fundos de pensão fazem aqui. Também as PPPs pretendem fazer em alguma situação, lá em todas, né? Mas aqui alguma coisa útil assim para a população, as PPPs. Né? Se você me permitir complementar a questão dos produtos, né? Teve um produto que foi, assim, nesse âmbito de promoção de diversificação da pauta e promoção comercial na China, higiene e cosméticos é outro segmento extremamente interessante. Né? A chinesa ela é muito vaidosa, ela quer manter aquela pele branca, perfeita. Então o mercado de cosméticos na China
é gigantesco e vem crescendo a passos muito largos. E a gente está nesse segmento Sim, lá. porque o Brasil é forte nesse setor, o Brasil tem marcas muito fortes e esse é um dos setores que nós estamos trabalhando para a promoção desses produtos lá na China. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos continuar falando desse assunto que é realmente empolgante. Nem vou dizer para vocês o que já me disse fora do ar aqui o vice-cônsul, de que, por exemplo, pé de galinha, consta de junto, pé de galinha, unha de galinha, são especiarias. Não vou entrar nesse mérito, não. Nós vamos pular essa parte. Vamos continuar falando de negócios. Voltamos já com a segunda parte do Entrevista Coletiva. Até já.